Boa tarde. Vamos então começar nosso assunto, que é saúde digestiva, especificamente agora saúde intestinal. Ok, acho que não é esse. Passa aí. É o outro. Ok? Olha como é bonitinho o nosso intestino, né? Nós temos dois, viu? Esse do meio todo dobradinho aí, e esse outro aí lateral, transverso, e é que é o intestino grosso, tá? Os dois são lindos. E eles têm uma função específica que a gente vai entender bem essa função hoje. Vamos entender por que a gente tem que cuidar desse órgão, tá? Tão importante para a nossa vida, viu, gente? Nós dependemos do intestino para poder absorver toda a nossa nutrição. Não vai adiantar você cuidar do alimento, preocupar em colocar o melhor para dentro, se você não tem um intestino bom para absorver esse alimento, ok? Vamos lá. Os meninos, né? Já mostrei para vocês ontem. Primeiro ponto para nossa saúde intestinal é fisiologia da digestão. Nós já vimos isso ontem à noite. Então, todos que estão aqui viram a palestra de ontem? Ok? Então, eu frisei, né, iniciei ontem aí, dizendo que se você não mastigar muito bem, não der intervalo entre as refeições, não beber água entre as refeições e também comer demais, isso tudo vai atrapalhar o trânsito intestinal, né? Além daqueles outros prejuízos que a gente viu ontem lá na questão gástrica. A fisiologia, você depende dela para que o alimento passe menos tempo no intestino, viu? Dê menos trabalho aí para esse trânsito intestinal. A outra dica é água, tá? Não dá para funcionar intestino sem água suficiente. Os homens, façam a sua continha da água, viu? Pega o seu peso, multiplica por 30. O resultado é a quantidade mínima de água que você tem que tomar durante o dia. As mulheres, multipliquem o peso por 35. Resultado aí a sua água mínima no dia. Você pode beber mais, mas menos do que isso aí, resultadinho da sua conta, não, tá? Quando você bebe água suficiente, você facilita para o seu intestino. Aonde essa água vai ser absorvida? No intestino grosso, tá? Já na parte final do intestino. Esse intestino, ele não sabe que você bebeu pouca água. Ele vai sugar de qualquer forma. A função dele é essa. É secar para fazer um bolo ali, um bolo fecal ali, tá? Ele suga o líquido que vem do intestino delgado, porque o intestino delgado recebe líquido do estômago, tá? E ele também, claro, vai devolver líquido para o intestino grosso. E é o intestino grosso que vai fazer um trabalho de absorção total dessa água para que nesse trajeto aqui, não sei onde é o ponto aqui desse negócio, nesse trajeto aí, ó, tá? Esse líquido vai se transformando num bolo, né? E aí quando chega na partezinha que desce, já tem ali um bolo fecal bem formado, viu? Acontece isso porque o intestino grosso trabalha assim, para a formação do bolo fecal. Quando você não bebe água suficiente, ele vai fazer do mesmo jeito, tá? Ele não sabe que você não tem água suficiente ali. Por isso, aquele bolo fecal, ele vai ficando cada vez mais seco. Porque o trabalho do intestino grosso é esse, formação desse bolo.
Por isso, pessoas ficam com fezes ressecadas, né, no intestino, inclusive entopem ali e passam dias para defecar. Isso aí é gravíssimo. Quando você resseca fezes, você forma fecaloma, que são as pedrinhas de fezes que ficam lá. E elas vão dar origem a tumores malignos, ok? É nessa região aí do intestino que as pessoas formam tumores malignos, viu? Lá no intestino delgado, aquele que é todo dobradinho por dentro, não foram detectados tumores malignos lá, tá? Vocês vão entender por quê. Outra dica importante são as fibras na alimentação, tá? Tem que ter água, tem que mastigar muito bem e tem que ter fibra nessa alimentação, porque são elas que vão te ajudar ali a varrer o intestino para não ficar nada para trás, tá? Fibra é tudo de bom, gente. Aonde eu consigo fibra? Em todo alimento vegetal. Então, pensa bem. Tudo que é vegetal vai ser rico em fibras e vai te dar esses benefícios. Retarda a absorção da glicose, reduz o esvaziamento gástrico, diminui os níveis de colesterol sanguíneo, viu? E também vai proteger, claro, contra o câncer de intestino, porque as fibras vão varrendo o que ficou para trás, não deixa, na verdade, né? E aumenta o bolo fecal. Quanto você precisa de fibra num dia para poder você ter uma boa saúde intestinal? Uma média de 40 a 45 gramas de fibras, tá? No dia. Uma goiaba já tem 10 gramas. Então, não é difícil você conseguir a sua quantidade de fibras diária na sua alimentação. Se você comer 3 frutas dessa aqui, ó, você já tem 25 gramas. Estão conferindo aí? A linhaça, um copo de 100 gramas, tem 33 gramas de fibra. Cuidado com excesso de fibra também, viu? Quando você come fibra demais e bebe água de menos, também vai empaçocar as fezes. Fibra tem que estar equilibrado com água, tá? Nos feijões, 100 gramas, 21 gramas de fibras. Feijões tem que ter preparo, viu, para fazer. Você coloca o feijão de molho com bicarbonato de sódio, para poder tirar ali aquela... Geralmente, alguns feijões causam gases intestinais, né? Para você ficar livre disso aí, você tem que pôr de molho no bicarbonato o feijão, pelo menos 2 horas. Depois você lava bem lavado e deixa ele de molho numa água limpa até ele ficar no ponto de cozinhar. Qual é o ponto? Quando ele dobra de tamanho. Inchou, dobrou de tamanho, já pode, ele hidratou, né? Aí você cozinha e ele já vai, você já pode se alimentar aí, se livrando dos gases, tá? Além de você cuidar da água, das fibras e da mastigação, você também precisa tirar da sua alimentação aquilo que atrapalha o seu intestino de funcionar, tá? Então, vamos para os principais. O primeiro deles é o açúcar, tá? Esse é o inimigo número 1 do nosso intestino, pelo fator inflamatório, tá? Que ele causa e vários outros prejuízos. As pimentas também. Todo e qualquer industrializado, tá? Não importa a marca, foi industrializado, vai ter ali ingredientes venenosos para o seu intestino, tá? O glúten do trigo, porque o trigo de hoje não é mais o trigo que Deus fez, infelizmente, viu? O trigo passou por vários processos ali de reformas genéticas, né? E ele ficou com 400% a mais de glúten do que o trigo original que Deus criou. Por isso, qualquer mordida num pão vai ser excesso de glúten. Toda vez que você come trigo, não importa se é integral ou não, ele vai ter excesso. O seu organismo vai lutar contra aquilo, tá? É excesso de glúten. O glúten, ele vai lá no intestino delgado, que é todo dobradinho. O intestino delgado, ele é cheio de juntas. Ele não é uma peça. Olha, o intestino todo, quando você abre
desdobra ele todinho, vai dar entre 6 a 7 metros o nosso aparelho digestivo. Então, é muita extensão, tá? Porque ali acontece a nossa nutrição. Por isso é muito importante a gente cuidar dessa parte, tá? E aí o glúten em excesso, ele vai ficar nessas paredes aqui, ó, percebam aqui dentro do intestino delgado, tá? Internamente você vê que ele não tem membrana, por isso que não tem tumor maligno no intestino delgado. Ele não é revestido de uma membrana, de um tecido. Ele possui uns dedinhos microscópicos, a gente chama de microvilosidades, tá? É como se fosse um tapete, assim, dobrado com as cerdas para dentro. O glúten gruda como se fosse um chiclete nessas cerdas. Tem pessoas que não têm mais as vilosidades, tá? Por excesso de glúten. Elas vão evoluindo ali, ó, até desaparecer. Naquela região não vai acontecer a absorção aí dos nutrientes. Cada dedinho desse tem sua circulação própria. É contato direto com a corrente sanguínea nossa. Todas as vitaminas, sais minerais, tudo que a gente precisa para viver, para ter saúde, energia, fazer todas as nossas funções, vai ter que vir dali, daquela região do intestino. São esses dedinhos que pegam e jogam direto para o teu sangue. Tudo que você precisa para viver. Por isso é importante eles estarem funcionando muito bem, tá? Então, o excesso de glúten é prejuízo, sim. E aí, por último, é que vem a carne. Vocês viram lá que estava por último? A carne vermelha, só pelo fato dela apodrecer, né? Ficar ali até 72 horas no intestino. E aí causa também grandes danos, está relacionada com o câncer também, enfim. Mas você precisa entender que nós temos aí vários, né? Não é só a carne, tem vários itens aí que podem atrapalhar a nossa digestão intestinal. O que a Ellen White diz sobre o açúcar? Perguntaram para ela, você prefere o quê? A carne ou o açúcar? O que ela respondeu lá em destaque, em amarelo, ali em destaque, ó. Ela disse que preferia comer o quê? Tá? Alimento carne do que as pastelarias doces, bolos, tudo que já se fazia muito naquela época. Imagine hoje. Uma pessoa ficar sem açúcar 24 horas, ela precisa se policiar muito, porque tudo o açúcar está embutido. Eu só fui perceber que eu era dependente do açúcar quando eu tentei ficar 24 horas sem açúcar e não consegui. E aí foi que eu fui entender que eu era dependente daquilo. Até eu conseguir me livrar, demorou, viu? Hoje eu posso ficar o tempo, os dias que eu quiser, sem açúcar nenhum, e o meu organismo não sente mais, né? Estou livre, estou liberta disso aí. E qualquer um pode, basta querer e também tomar, né, algumas medidas, porque o nosso paladar, gente, gosta de doce, né? Nosso paladar saboreia esse sabor doce. Por isso que o Papai do Céu criou as frutas doces. Porque assim a gente pode se deliciar com sabores doces sem ser açúcar. Açúcar que vem da cana, né? Que é o prejudicial aí para a nossa saúde. Bom, além disso, a gente vai examinar as nossas fezes também para avaliar como é que está aí o resultado da nossa digestão, tá? Porque fezes são o resultado da alimentação. Você fez uma refeição, ela passou por um processo digestório, recebeu ali vários ingredientes, e aí ela se transformou, usou o que tinha que usar lá na corrente sanguínea de nutrição. O que não usou, o que sobrou, foi passando para frente. Aí vai lá para o intestino grosso e lá nós vamos ter a formação do bolo fecal e a expulsão desse bolo fecal. Quando você examina
as suas fezes, você percebe como é que está a sua digestão, tá? Você pode avaliar. A cor, por exemplo, quando é muito escurinha, pretinha, significa que você pode ter algum sangramento a nível de esôfago ou de estômago, tá? A não ser que você esteja fazendo uma suplementação com ferro, aí também vai sair pretinho. Ou então você comeu açaí, também vai sair escurinho. Então, observe a cor, né, importante. Quando vermelho, gente, é sangramento mais próximo. Então, pode ser sangramento ali a nível de reto, tá? Ou de intestino grosso mesmo. Tem que ser investigado também. A não ser que você tenha comido beterraba, tá? O verdinho pode ser excesso de estresse, síndrome do intestino irritável, ou tomou um suco verde, também vai sair, né, ali verdinho o seu cocô, tá? Quando ele vem já amarelo, pode ser problema de absorção intestinal, tá? Absorção lenta, tá? Excesso de glúten causa isso aí. O cocô branco, bem branquinho, dificuldade para digerir gorduras, problemas com fígado ou com a vesícula biliar. Então, vejam que só pela cor, você pode estar detectando aí vários problemas, suspeitando, né? Suspeitando de vários problemas e, claro, tem que ser investigado. E a forma do cocô, né? A forma você também tem que observar, porque, olha, esse separadinho aqui, ó, bolinhas separadas ou bolinhas juntas, essa pessoa não está bebendo água. Primeiro ponto é isso aí, tá? Não está bebendo água suficiente. Esse formato de cocô, ele não sai com facilidade. Essa pessoa provavelmente vai desenvolver uma hemorroida só por causa disso. E pode ser só falta de água, gente. Pode ser só isso, tá? Ou excesso de fibras também, sem o cuidado aí com a água, ok? Por isso a gente não pode se conformar com esse tipo de formato aí de cocô, tá? Esse outro que é todo esfacelado, né? Todo dividido, geralmente ele boia, né? E fica todo quebrado, é um cocô mais mole, geralmente faz várias vezes ao dia, tá? Também não é normal. Nós devemos ter esse formato aqui do meio, tá? Nossa peça fecal, ela deve ser fina nas duas pontas, lisa, de uma cor só, e a cor ideal é essa, né? Marrom, escura. E, gente, sair espontaneamente. Quem deve expulsar as fezes é o intestino, não é você com a sua força, tá? Não faça isso. Isso pode prejudicar aí muito o seu trato intestinal, tá? Seu reto também, viu? Por isso, se você quer ajudar, né, teve dificuldade, ressecou as fezes, quer alguma ajuda, você tem que abraçar suas pernas no momento da defecação. Sua cabeça deve estar entre os seus joelhos, bem abraçadinho ali. E também você pode fazer o reflexo de tossir, tá? Você dá umas tossidas, aí sim você pode ajudar naturalmente, sem forçar o seu intestino, viu? Pessoas estão adquirindo doenças graves por causa disso. É uma coisa tão simples, né? E muita gente ri também desse assunto. Leva na brincadeira. E isso não é brincadeira, viu, gente? Fazer cocô é coisa séria. Tá? Vamos ensinar isso para os nossos filhos. Vamos ensinar eles a avaliar o cocô, examinar o cocô. Tá? E dizer se está tudo bem. Porque isso é muito importante. O cocô perfeito, de uma digestão perfeita, ele não deixa resto para trás no ânus, tá? Ele é uma peça única, uma peça firme, uma peça que não boia deitado, ele boia em pé e ele não deixa resto no ânus.
Pessoas que têm digestão perfeita nunca deveriam ficar dependendo de limpar ânus depois de defecar, tá? Nunca deveriam, porque fez tudo direitinho, digestão funcionando bem, então, ó, perfeito, tá? Os animais são assim. Vocês já viram um animal correndo para pegar papel higiênico para se limpar? Não tem. Fica perfeito, ele faz o cocô e fica limpinho. Não fica nada, resto nenhum, tá? Esse é o plano para a nossa digestão, viu? Olha, então, observe aí o formato das suas fezes. E o cheiro deve ser um cheiro normal, gente, de comida que passou por esse processo digestório, tá? Não é cheiro de podre. Se o seu cocô está mal cheiroso, isso pode ser sintoma de alguma doença também, tá? Ou pode ser que você errou em algum momento na fisiologia da digestão, que a gente falou ontem. Algumas bactérias, tá? Contaminação por bactérias também causam mau cheiro, tanto no cocô como também nos gases. Pancreatite crônica, né, que é a inflamação do pâncreas, também causa esse tipo de problema, tá? De mau cheiro. E, claro, a doença de Crohn e a doença celíaca causam mau cheiro também. Então, se você faz tudo direitinho, está corrigindo a fisiologia da digestão, né? Seguiu a regra direitinho para comer bem, bebeu bastante água, colocou fibra nas refeições e mesmo assim está mal cheiroso, corre para investigar porque pode precisar de um diagnóstico aí, tá? Então, é coisa simples que você pode estar avaliando. Tratamentos preventivos. O que é que eu posso fazer para continuar saudável meu intestino? Aqui eu estou falando com gente saudável, tá? Intestino que funciona bem. Para continuar funcionando bem, limpeza intestinal com sal amargo pelo menos uma vez por ano, tá? Coloca o sal amargo no limão e toma antes de dormir. No dia seguinte, você vai passar o dia fazendo aí esvaziamento intestinal, tá? Tratar as verminoses, pelo menos uma vez por ano também. Jejum com frequência, isso é muito bom para a saúde da nossa digestão, viu? Todo o sistema digestivo precisa de descanso também, gente, tá? Então, é importante, se você está acima do peso, faz o jejum uma vez por semana. Se você está magrinho, faz uma vez por mês, mas faça. O jejum é saúde para a nossa digestão, tá? Estilo de vida saudável, atividade física, sol, água, sono reparador, reposição de bactérias, tá? É algo que você tem que se preocupar também, de vez em quando, né? Principalmente quem faz uso de antibióticos. No outro dia, quando você terminou o tratamento com antibiótico, no dia seguinte você tem que começar a reposição de bactérias, que são os probióticos, porque os antibióticos mataram as suas bactérias boas. Então você precisa repor. Nós precisamos dessas bactérias para manter a saúde intestinal e a saúde do nosso corpo todo, porque são elas que vão garantir que o nosso corpo lute contra as doenças, tá? Nas emergências, diarreias, vômitos, carvão ativado. Tenha sempre na sua casa, não deixe faltar, tá? Pode ser em pó ou em comprimido. Você já acha nas farmácias o carvão ativado em comprimido. Diarreias, a gente já toma logo 4 comprimidos de uma vez. Corta logo a diarreia, de maneira saudável, né? Porque o carvão, ele vai encapsular a bactéria, a toxina que está causando lá aquela diarreia e vai colocar para fora. Inclusive, ele resseca, né, também. E exame de intestino, de imagem que a gente tem é a colonoscopia. Quem já tem histórico, tá, de problemas intestinais e está acima dos 40 anos, eu sempre recomendo que faça pelo menos uma vez na vida, para dar uma verificada lá dentro, como é que está, viu? Entra uma câmera pelo ânus e vai olhar o intestino grosso. É assim que faz o diagnóstico, né, de imagem. Ok? Então, tem alguma pergunta? Posso passar aqui? Alguma pergunta?
Se não tem, eu gosto que pergunte, viu, gente? Porque às vezes a gente esquece de falar alguma coisa, o tempo está cronometrado aqui, então a gente não fica bem à vontade, né? Então, se alguém ficou com algum questionamento... na verdade, eu conheço uma pessoa que ela me disse que uma vez por semana ela faz lavagem intestinal. Então, ela coloca água por jato, né, no ânus para fazer uma lavagem. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Olha, a lavagem dessa forma, com jato, eu não recomendo. Você pode prejudicar a parte interna do seu órgão, tá? Nós temos uma hidroterapia, que é diferente de lavagem, tá? A hidroterapia, que a gente usa até com pó de café na água, mas aí ela vai lentamente, né? De maneira bem lenta, ela entra e sai sem danificar o nosso intestino. É mais recomendável a hidroterapia, tá? Do que lavagem. Mas o que eu mais indico para você fazer assim em casa, fácil, né? É o sal amargo. Já tem a dose certa na farmácia, você compra a dose certa já, e aquela dose é única. Você toma e no dia seguinte você está fazendo a sua limpeza naturalmente, seu intestino vai jogar para fora tudo que precisar jogar, tá? É porque ele é muito amargo. Aí tem gente que não aguenta tomar. Com água, pode ser, sim. Tem gente que consegue tomar com água, tá? E tem gente que coloca com água e limão junto. Não tem problema, mistura água com limão. Mas a dose que é assim, que o pessoal gosta mais pela questão do sabor, é o limão puro. 200 ml de limão puro, para não sentir tanto o amargo do sal, tá? Aí das duas formas tá tudo bem, pode fazer. O cloreto de magnésio, muita gente confunde com o leite de magnésio, tá, gente? Eu não recomendo o leite de magnésio como saudável para a limpeza intestinal, tá? O que a gente recomenda que não é limpeza, tá? É uma manutenção diária que você pode estar fazendo como reposição de complementação alimentar, né? É o cloreto de magnésio, não é o leite. O cloreto ele é um pozinho, um sal também. E ele vai ajudar o seu intestino a funcionar como um reloginho todo dia, tá? Então esse você pode fazer uso diário sem prejuízo aí para a sua saúde, ok? Compra o PA, que ele já é generalizado, né? Já vai atuar nos ossos, no ritmo cardíaco, né? Já vai melhorar aí até o sono também, para alguns melhoram. Então, ele é assim o mais indicado, porque qualquer pessoa pode utilizar, tá? E tratamentos mais específicos só na consulta, né? Que a gente tem que analisar cada caso. Cada pessoa, cada organismo é único. Então, o que eu posso falar no geral para vocês é isso aqui, viu? Pode falar, irmã. Eu queria saber se geralmente a gente faz isso depois que toma os remédios de verminose. Sim. Né? Tá. Porque eu lembro que quando eu era criança, minha mãe fazia esses, sei lá, um purgante que ela dava para a gente. Sempre depois que a gente tomava os remédios de verme. Isso mesmo. E se você tomar o remédio de verme na lua nova, no primeiro dia da lua nova, tá? Você não precisa repetir, viu? Funciona mesmo. Por que os médicos mandam repetir com 7 dias o remédio de verme? Porque se você tomar em qualquer lua, em qualquer momento, podem ficar ovos dessas vermes. O remédio não elimina ovos, o remédio elimina somente vermes. E na lua nova nós não temos ovos de verme, nós só temos as vermes, tá? Então por isso é a lua para tomar, que aí você não precisa repetir, você só toma uma vez. É científico, viu, gente? Científico. Ok?
Então, podemos encerrar? Ok? Então, gente, obrigada. Vamos dar continuidade na programação. Amanhã a gente vai estar encerrando com um assunto também muito importante para a nossa saúde, viu? Um abraço.